Antes das pirâmides, antes dos faraós mais famosos, como Tutankhamon ou Ramsés, antes mesmo do Egito existir como um único e grandioso reino, houve um rei que a história quase apagou para sempre. O nome dele não aparece nas listas reais oficiais. Não existem textos contando suas vitórias ou grandes feitos, mas a arqueologia moderna nos trouxe uma prova irrefutável de que ele existiu e, mais importante, de que sem ele, o Egito talvez nunca tivesse sido unificado. Governando em silêncio, às margens do rio Nilo, ele ajudou a transformar chefes locais em reis divinos e um território fragmentado em um estado em plena formação. Hoje, vamos mergulhar nas areias do tempo para revelar a história completa de Ka, o rei esquecido que preparou o terreno para o nascimento do Egito faraônico. Para entender quem foi Ka, precisamos viajar para muito, muito longe no passado, por volta do ano 3200 a.C. Nessa época, o Egito que conhecemos dos livros de história ainda não existia. O Vale do Nilo era um mosaico de diferentes regiões, cada uma governada por seus próprios reis locais. O poder político estava se consolidando de forma mais rápida no sul, no chamado Alto Egito. E é exatamente ali que a nossa história começa. Ka, também conhecido como Horus Ka, foi um desses governantes. Ele pertence a uma fase absolutamente decisiva da história egípcia, um período conhecido como Dinastia Zero, que veio imediatamente antes da unificação tradicionalmente atribuída ao famoso rei Narmer. A existência de Ka é um mistério que só foi desvendado pela arqueologia. Seu nome não está em papiros ou paredes de templos, mas sim gravado em objetos do dia a dia, selos de argila, fragmentos de potes de cerâmica e jarros. E o mais fascinante é como o nome dele era escrito, sempre acompanhado do símbolo do deus Horus, o falcão divino. Isso nos mostra que Ka já se apresentava não apenas como um líder, mas como um rei sagrado, escolhido, ou uma manifestação do próprio Deus na Terra. O hieróglifo para Ka é o símbolo de 2 braços erguidos, que para os egípcios representava a força vital, a alma ou o espírito. Isso revela que conceitos religiosos profundos já estavam totalmente ligados à figura do rei, muito antes do Estado egípcio unificado surgir. As principais provas do seu reinado foram encontradas em Abidos, no Alto Egito, um dos centros políticos e religiosos mais importantes daquela era. Lá, na necrópole real de Amelcabe, o cemitério dos primeiros reis, arqueólogos identificaram 2 túmulos atribuídos a Ka, conhecidos como B7 e B9. Essas tumbas não eram simples covas, eram estruturas complexas para a época, feitas de tijolos de barro, seguindo um padrão reservado apenas para os governantes legítimos. Dentro e ao redor desses túmulos, os arqueólogos encontraram centenas de artefatos, objetos funerários, potes de cerâmica que continham oferendas e, o mais importante, selos administrativos. Tudo isso confirma 2 coisas. Primeiro, que Ka recebeu um sepultamento real, digno de um rei. E segundo, que ele exerceu uma autoridade reconhecida por seu povo. Ele não era apenas um chefe tribal. Ele era um rei. Esses selos com o nome de Ka nos revelam um aspecto fundamental do seu governo: a existência de uma administração organizada. Esses pequenos pedaços de argila eram usados para lacrar e controlar mercadorias, registrar o conteúdo de armazéns e coletar tributos. Isso é a prova de que Ka não governava uma aldeia, mas sim um protoestado, um reino em formação. Durante o seu reinado, o poder estava sendo centralizado, uma burocracia primitiva estava nascendo, e a figura do rei já ocupava uma posição divina e quase absoluta. Era um modelo muito próximo do que viria a ser o faraó das grandes dinastias. Ka estava construindo as fundações do futuro. Mas até onde ia o poder de Ka? A maior parte das evidências de seu governo está concentrada no Alto Egito, no sul. No entanto, alguns objetos com seu nome foram encontrados bem mais ao norte, na região do delta do Nilo. Para os arqueólogos, isso pode indicar que Ka mantinha contatos comerciais,
influência política, ou talvez até alguma presença militar, fora de seu território principal. Ele estava expandindo sua influência. Apesar disso, não existem provas de que ele tenha governado diretamente o Baixo Egito. Por isso, Ka não é considerado o unificador do Egito. Essa honra, segundo a tradição, pertence ao seu sucessor. A posição de Ka na linha do tempo é muito bem definida pela arqueologia. Ele governou logo após outro rei, pouco conhecido, chamado Iraior, e imediatamente antes do lendário Narmer. Isso faz de Ka um rei de transição, uma ponte entre o passado fragmentado e o futuro unificado. Ele governou em um momento crítico, quando as estruturas políticas, religiosas e administrativas necessárias para a unificação já estavam praticamente prontas, esperando apenas pelo líder certo para dar o passo final. Não temos registros de suas batalhas, de suas conquistas ou de seus feitos pessoais, simplesmente porque a escrita hieroglífica ainda não era usada para contar histórias. Era usada para administração, nomes, títulos e listas de produtos. Mesmo sem textos para contar sua vida, o legado de Ka é profundo e inegável. Ele ajudou a consolidar o poder do Alto Egito, fortaleceu a ideologia do rei como uma figura divina e estabeleceu as práticas administrativas que permitiram que seus sucessores governassem um território cada vez maior e mais complexo. Quando Narmer finalmente unificou o Alto e o Baixo Egito, ele não começou do zero. Ele herdou um sistema político forte e organizado, um trabalho que foi construído ao longo de gerações por reis. Como Ka é o arquiteto silencioso do Egito, por ter vivido antes da unificação e da criação das listas reais oficiais. O nome de Ka foi esquecido por milênios. Sua história foi engolida pelas areias do deserto, até que as pás dos arqueólogos modernos a trouxeram de volta à luz. Hoje, os egiptólogos reconhecem Ka não como uma figura mítica, mas como um governante real, histórico e absolutamente fundamental para o nascimento do Estado egípcio. Ele não foi o rei que unificou o Egito, mas foi um dos reis que tornaram essa unificação possível. Ele preparou o palco, ajustou o cenário, e sem ele, a magnífica história do Egito faraônico poderia ter sido muito diferente. Antes das dinastias, antes das pirâmides e antes dos grandes faraós, houve Ka, o rei, que construiu o início de tudo. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse mistério do Antigo Egito, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima.